Bem, senhores, vamos aqui à dica do CC com a resolução de equações de primeiro grau. Inicialmente vamos iniciar algumas recordações sobre equações. Então, a equação é uma igualdade entre duas expressões, onde pelo menos uma delas figura uma ou mais incógnitas, ou variáveis ou letras da equação. Que nós temos um exemplo de uma equação. 2x mais 7 igual a 2 menos x mais 12. Temos a equação. Já esta, gente, não representa equação. Motivo, nós temos aqui uma expressão sem nenhuma incógnita, então não representa a equação. Nós temos aqui em uma equação, por exemplo, em 5x menos 12x mais 3x, igual a menos 7 mais menos 6, menos 7 menos x, os termos que estão ou encontram-se à esquerda da igualdade recebem a denominação de primeiro membro, e os que estão à direita, segundo membro. Bem, gente, as denominações dos termos que formam a equação. Os termos são todos eles, 5x menos 12, 3x menos 7 e o menos x. São os termos, são as peças, são as ferramentas da equação. A incógnita ou a variável da equação, no nosso caso, é a x. Termos com incógnita, ou seja, termos que possuem a variável, é o 5x, o 3x e o menos x. E os termos que não possuem a variável ou incógnita, é denominada, gente, de termos independentes. Então, aqui as peças, os termos, a nomenclatura de uma equação de primeiro grau. O que é uma solução de uma equação? Gente, a solução de uma equação trata-se de um número que, colocado no lugar da variável da incógnita, transforma a equação numa igualdade numérica verdadeira. Então, nós vamos aqui um exemplo. Se temos 5x igual a 30, por exemplo, 6, gente, é uma solução dessa equação. Conjunto de solução de uma equação. Você usa o 6 como solução, por quê? Porque ao usarmos ou substituirmos a variável por 6, a igualdade é verdadeira, a proposição é verdade. 5 vezes 6 é 30. Então, gente, 6, já que transforma-se a equação uma proposição verdadeira, é solução. Em x mais 8 igual a 16, gente. O 8 é solução, porque 8 mais 8 é 16. Em outro exemplo aqui, em 12 menos x igual a 4, gente. No caso, o 8 novamente é solução, porque 12 menos 8 dá 4. Olha, gente, equações que possuem o mesmo conjunto de solução, ó. Mesmo conjunto de solução, são denominadas equações equivalentes. Então, equações equivalentes se representa dessa maneira, né? No nosso caso, x mais 8 igual a 16 é equivalente à equação 12 menos x igual a 4. Então, gente, aí um detalhe sobre solução de uma equação. Agora, vamos resolver a nossa primeira equação. Exemplo, 7x menos 6 igual a 5x mais 4. Para resolvermos a equação, vamos ter que determinar o seu conjunto solução. Então, gente, vamos aqui à nossa luta. Numa equação, podemos mudar de um membro para outro, termos de um membro para outro, desde que você lembre-se de trocar o sinal. Então, em geral, numa equação desse tipo, trazemos os termos em x que estão no segundo membro para o primeiro, e os que não possuem x no primeiro membro, jogamos para o segundo, com a lembrança de trocar o sinal. Então, gente, ficamos aqui com 7x menos 5x igual a menos 6, passa a ser mais 6 mais 4. Pronto, gente, aqui vamos só, em cada membro vamos operar os termos semelhantes, né? Os termos com variáveis e os termos independentes. Então, 7x menos 5x, gente, ficamos com 2x. Então, é equivalente a 10. Então, para chegarmos ao final, vamos dividir ambos os membros pelo coeficiente da incógnita, no caso por 2. É uma das maneiras. Então, você dividindo essa equação aqui por 2, ó, ficamos com 2x igual a 10, dividido 2x sobre 2 igual a 10 sobre 2. A gente simplificando aqui o 2, ó,
podemos dizer então que o nosso x é o 10 sobre 2, que é 5. Aí então podemos escrever ou redigir ou determinar a nossa solução. O conjunto de solução dessa equação é unitário 5. Bem, senhores, vamos aqui a uns detalhes sobre equações que possuam parênteses. Sinal negativo antes do parênteses, gente, devemos, para eliminar o parênteses, trocar os sinais dos termos. Olha lá. Se temos menos 2x mais 2 menos 3x menos 5, na eliminação do parênteses, passa a ficar ó, menos 2x menos 2 mais 3x menos 5. Trocamos o sinal de todos eles. Então, eliminou o parênteses sinal negativo, troca tudo. Quando o parênteses antecedido de sinal positivo, você mantém os sinais que estão no parênteses. Quem está negativo fica negativo, quem está positivo fica positivo. Então, está aqui, gente, um parênteses eliminado com sinal positivo. Você conserva a sinalização de todos os termos que estão no interior do parênteses. E quando você tem um número antes de parênteses, ora, para você eliminar os parênteses, é só você aplicar a propriedade distributiva. No caso aqui, ó, vamos tomar esse menos 2 e multiplicá-lo por menos 3x, passa a ser 6x. Menos 2 vezes o 3, passa a ser menos 6. Menos 2 vezes o x, passa a ser menos 2x. Menos 2 vezes o menos 1, passa a ser mais 2. Então, gente, aqui dicas simples para a eliminação de parênteses. Vamos então aqui a uma nossa outra equação. Bem, gente, temos aqui uma equação envolvendo parênteses. Então, vamos ter que, para operar essa equação, chegar ao seu conjunto de solução, devemos fazer, em primeiro lugar, a eliminação dos parênteses. Para isso, você tem que se recordar daquela regrazinha anterior. Parênteses antecedido negativo, trocamos sinais. Passa a ser mais x menos 1. Distribuição menos 3, passa a ser menos 15x mais 6. Igual, menos 6, repetimos. Parênteses antecedido de negativo, trocamos. Positivo, conservamos. Ficamos com menos 2x mais 8. Bem, gente, para a gente continuar, vamos agrupar os termos com incógnito, ou seja, os termos que possuem variável no primeiro membro, vamos jogar para segundo. Do segundo membro que possui variável, vamos trazer para a primeira, e quem não possui variável no primeiro, vamos passar para a segunda. Então, aqui repetimos, ficamos com menos 15x mais 2x. E aqui vai ficando, menos 1 passa a ser mais 1, mais 6 passa a ser menos 6. Repetimos, menos 6 mais 8. Bem, gente, vamos agora operar os termos semelhantes, operar expressões. Então, x menos 15x mais 2x dá menos 12x. 1 menos 6 mais 8 dá menos 3. E aí, vamos dividir ambos os membros pelo menos 12, né, gente? Dividindo aqui pelo coeficiente da equação, ó. Fica fácil, ficamos então com o nosso x igual, menos dividido por menos dá mais. Simplificando por 3, ó, dá 1/4. Então, gente, o nosso conjunto de solução, na nossa forma simplificada, 1/4. Bem, gente, deixamos então esses exercícios aqui de resolução para os senhores treinarem. Temos aqui as suas soluções, mas deixe para verificá-las só após. Mais outros, aqui na condição fracionária, também com as suas respectivas soluções. Gente, no mais, bons estudos, um abraço, valeu e até a próxima.